somos o grupo 7, composto por eu, Isabelle, Maria Eduarda Galdino, Heloísa, Alan, Gabriela e Fernanda. Vamos falar sobre a formação do território brasileiro do passado ao presente, né, feita pela análise de Milton Santos e Maria Laura Silveira, no livro O Brasil. Vou iniciar com a parte que trata sobre um país com grandes extensões, né, deste capítulo. Vamos lá. O Brasil, ele é um país de dimensões continentais, né? Essas grandes extensões territoriais, ela não surgiu de uma só vez, né? Nos primeiros 4 séculos, com o domínio português e depois o brasileiro, ele foi se expandindo com conquistas dos sertões, o avanço ali além da linha de Tordesilhas, a ocupação da Amazônia, a redefinição das fronteiras da Bacia do Prata e, por fim, a incorporação do Acre. No século XX, essas fronteiras se consolidaram e o território passou por um período de estabilidade. Hoje, o Brasil ele apresenta uma grande diversidade física, com diferentes sistemas naturais, né, que influenciam ali a forma como as regiões foram ocupadas. A ocupação, ela veio por ciclos econômicos, né, primeiro o litoral e depois o interior, em sucessivas ondas de expansão. Só na segunda metade do século XX, podemos dizer que o território foi quase todo apropriado, embora ainda hoje tenha algumas áreas menos integradas, né, especialmente na região da Amazônia. A presença humana e econômica, ela varia conforme o momento histórico e as condições locais. Essas heranças, unidades, a participação de diferentes regiões na dinâmica econômica, demográfica e política, elas formam um verdadeiro mosaico, né, com áreas com características próprias. Algumas regiões acumulam séculos de história, né, enquanto outras têm um desenvolvimento mais recente. Mas em todos os casos, as marcas deixadas pelo passado continuam ainda influenciando o presente, criando condições para novas transformações no território brasileiro. E agora eu passo a fala para o Alan. E aí, dando continuidade ao que a Isa falou no primeiro tópico, agora eu vou falar sobre um tópico que o Milton Santos aborda no seu livro, que é o passado e a longa herança que é tratada nesse livro. E eu vou fazer agora uma viagem rápida pela história da tecnologia do Brasil. Então, vamos supor, imagina durante uns 3 séculos, lá no início do povoamento, a vida por aqui no Brasil, ela dependia muito da natureza e do que as máquinas ou grandes invenções, tudo girava em torno disso. Então, tudo girava girava em torno do relevo, dos rios, dos solos, das florestas. E as técnicas que existiam eram bem simples e quase uma extensão do próprio corpo humano. Então era aproveitar o vento, né, as correntezas, as marés, mas sempre sujeito ao humor da natureza. Então a grande virada ela começa no século XXI. Então a produção de açúcar ela puxa a chegada das primeiras máquinas e com o tempo aparecem as ferrovias, né, os navios a vapor, a mecanização dos portos e até mesmo o telégrafo. Então o Brasil ele começa de fato a se conectar com o mundo e entrar no ritmo das transformações globais justamente após o surgimento dessas máquinas. E aí então que o Milton Santos trata nesse tópico é basicamente isso. E aí pegando isso que foi tratado agora, que foi falado agora, e a gente chega agora em 2025, que é um outro cenário totalmente diferente. Então, tipo, agora estamos falando da agricultura digital, que é basicamente estamos falando da digitalização. Podemos colocar agora um fator que vem crescendo muito, que é a inteligência artificial, drones.
e não é mais grande produtor que tem acesso a isso. Então, a agricultura familiar, por exemplo, ela está entrando nesse movimento. E eu trouxe aqui um dado que é da Embrapa, junto com outra empresa chinesa, ela fechou um acordo gigante de 27 bilhões para trazer máquinas modernas, plataformas digitais e território para o campo. Então, se antes o Brasil ele dependia da força do braço e das marés, dos rios, hoje ele depende de algoritmos e sensores de máquinas inteligentes. Obviamente, a gente não pode confiar 100% nisso, porque a tecnologia, apesar dela ter de ponta e super refinada e tudo mais, nós não podemos confiar 100% nela, porque não provavelmente o ser humano ali fazendo o trabalho. Então, obviamente, a gente não pode dar crédito 100% para a tecnologia. Mas é um salto extremamente grande e mostra como a gente vem transformando essa herança técnica que o Milton Santos tratou ao longo do tempo para encarar os desafios do presente e do futuro. No início do século XX, o Brasil começou a consolidar o seu processo de industrialização. Isso aconteceu principalmente em regiões com maior população e melhor infraestrutura, como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Um dos grandes desafios era o transporte interno, onde havia ferrovias e boas estradas, a indústria crescia mais rápido, já que o escoamento de mercadorias e a circulação de pessoas eram facilitados. O eixo Rio-São Paulo logo se tornou o principal centro industrial do país, diversificando a produção e fornecendo produtos mais baratos e variados, o que favorecia também estados do sul. Com o tempo, São Paulo assumiu a liderança sobre o Rio de Janeiro, em parte pela maneira como organizou a sua área de influência, atraindo mercados próximos e criando uma rede econômica muito dinâmica. Enquanto o Rio mantinha a sua importância como porto e capital, sua área ao redor era menos desenvolvida, o que limitava os efeitos multiplicadores da indústria. Já São Paulo, com um crescimento urbano acelerado, construiu um verdadeiro tecido industrial integrado, envolvendo comércio, serviços e transporte, influenciando outras partes do país. As regiões Sul e Sudeste tornaram-se fundamentais para o intercâmbio econômico, já que barreiras alfandegárias e dificuldades de transporte restringiam o comércio com outras áreas. Assim, formou-se a chamada região concentrada, núcleo industrial que, nos anos seguintes, consolidaria o Sudeste e, especialmente, São Paulo, como a principal potência econômica do Brasil.